presença de Deus junto aos nossos irmãos. Que maravilha, podemos fazer isso sem ter nenhum problema, com toda a liberdade de Deus, louvarmos e adorarmos a esse Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, capítulo 6. Eu estarei lendo no versículo 9 ao 12. E após isso, eu peço aos irmãos que mantenham as Bíblias abertas. Ainda estamos sem a transmissão, então será necessário para acompanhar depois a exposição. O título sugerido aqui é As Coisas Melhores e Pertencentes à Salvação. Hebreus 6, versículo 9 ao 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Amém. Nossa irmã Graciane já orou, e que o nosso Deus, concedendo o pedido que ela fez, possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Amém? Muito bem, vamos refletir nessa noite sobre o tema A Jornada até a Glória. Meus irmãos, a conversão de um indivíduo produz nele uma mudança tão grande, uma mudança tão radical, uma mudança tão imensa, que a partir do momento que o indivíduo se converte, ele olha para a sua própria vida, ele olha para o seu próprio caminho de agora em diante, e ele não se considera mais o dono da sua própria vida. Ele não se considera mais o dono do seu próprio caminho, mas ele considera Jesus Cristo o Senhor da sua vida. De sorte que tudo aquilo que ele faz pensando na aprovação de Deus. Antes de ele fazer qualquer coisa, ele pensa, será que Cristo aprovará isso que eu estou pensando em realizar e fazer? Então a vida desse indivíduo é mudada de tal forma que tudo agora gira em torno de Cristo. Ele vive em função de Cristo. Cristo torna-se o Senhor da vida dele, coisa que antes ele mesmo achava ser o próprio Senhor de sua vida. A princípio, a conversão ela traz alegria, traz júbilo, o indivíduo fica extasiado com essa nova perspectiva de ter um Senhor que cuida de si agora. Um Senhor que cuida dele, um Senhor que vela por ele, um Senhor que com muito zelo o ama e o conduz em seu caminho. Isso traz uma alegria muito grande, isso traz uma alegria muito imensa, e é gostoso quando nós vemos um novo convertido que está iniciando a jornada agora, com aquela alegria, com aquele fogo ardente no coração por Jesus, aquele desejo, aquela vontade de estar com Cristo várias horas do seu dia. É maravilhoso ver. A gente se encanta quando nós vemos isso. No entanto, meus irmãos, após algum tempo, é bem verdade também, que esse indivíduo ele começa a sofrer batalhas internas muito ferrenhas dentro de si. De um lado está o novo coração que o Senhor Jesus agora deu. E do outro está um sorrateiro velho homem que nesses momentos de aflições, nesses momentos de lutas, nesses momentos de tempestades, esse velho homem parece querer ganhar força. E parece querer retomar o espaço que outrora ele havia perdido. E o indivíduo fica naquela batalha. De um lado está essa natureza maravilhosa, espiritual que o Senhor Jesus colocou dentro dele, que diz que ele precisa fazer o que é correto, ele precisa andar na linha, ele precisa andar de acordo com a vontade de Deus. Mas tem aquela outra natureza que ele herdou de Adão, que em dados momentos da vida, entrando em batalha com a natureza espiritual, entrando em batalha com a lei da nossa mente, que nos faz escravos da lei de Deus, como dizia Paulo em Romanos 7, torna o ser humano então um campo de batalha interno. E aí, a gente, em alguns momentos da vida, percebe que, mesmo crentes em Cristo Jesus,
mesmo colocando toda a nossa confiança em Cristo Jesus, a gente perde um pouco da alegria, perde um pouco do júbilo. O júbilo cessa por alguns momentos, a alegria cessa por alguns momentos. Esses momentos de prazer, aparentemente que não iriam mais acabar, por algum momento da vida ele acaba, e isso é bíblico, porque o Senhor Jesus disse, e ele não nos enganou, ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas que é para a gente ter bom ânimo, porque ele já venceu, ele não vencerá, ele já venceu. Mas nos momentos de batalhas espirituais, a qual eu estava citando aqui, a gente se vê numa encruzilhada, dois caminhos a serem seguidos. De um lado está o caminho do velho homem, de um lado está a opção de voltar a ser o que era antes de se converter. De um lado está o caminho do desânimo, de abraçar o desânimo e deixar com que o desânimo nos vença. E do outro lado está o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho da porta estreita que o Senhor Jesus diz que conduz até o céu. O caminho de assumir a nossa responsabilidade que nós fizemos diante de Deus e da igreja quando fizemos a nossa profissão de fé. Qual caminho seguir? E nesse artigo, meus irmãos, eu digo com toda certeza que não há zona fronteiriça, não há a possibilidade de se estar em cima do muro. Lembro-me que certa feita, há muitos anos atrás, um amigo meu me disse: Marcelo, olha, eu não sou crente, eu não vou na igreja, mas também não faço mal para ninguém. Eu sou neutro, eu fico na minha, sabe? Eu não estou nem lá nem cá. Em outras palavras, aquele homem dizia: olha, eu não sou nem servo de Deus e nem servo do diabo, eu estou aqui na minha, sabe? Nessa encruzilhada aí que eu tenho que escolher fazer a vontade de Deus ou fazer a minha própria vontade, eu estou em cima do muro, eu não quero nenhum nem outro. Aquele homem não sabia, mas biblicamente falando, isso é impossível. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como servir a dois senhores. O capítulo 6, aqui de Hebreus, meus irmãos, se nós olharmos do versículo 4 até o versículo 8, ele vai nos mostrar uma classe de pessoa. E quando nós olhamos do versículo 9 até o 12, que foi o que nós lemos, ele vai falar de uma outra classe de pessoas. Do versículo 4 ao versículo 8 vai falar sobre aqueles que um dia eles estavam em Jesus, um dia eles serviram a Cristo, um dia eles experimentaram os poderes celestiais, o dom do Espírito Santo, os poderes do mundo vindouro, mas eles caíram. E aí o autor aos Hebreus vai dizer que para esses que declaradamente, publicamente, assumidamente, reiteradamente recusam a Cristo, é impossível renová-los para arrependimento. Acompanhe comigo o versículo 4 ao versículo 6. Ele vai dizer assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Por quê? Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Então o autor, meus irmãos, ele está falando aqui de um grupo de pessoas que não só abandonaram Jesus, mas que estão crucificando novamente para si mesmo o Senhor Jesus. Um grupo de pessoas que um dia estiveram com Cristo, foram muito fiéis a Cristo. O versículo 4 e 5 nos dá a entender que essas pessoas, elas eram pessoas íntimas de Cristo. Olha só, eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Não eram simplesmente, como foi dito aqui hoje, crentes de banco. Eram pessoas atuantes no reino de Deus. Mas, evangelista, o que você está querendo dizer com isso? Quer dizer, então, que aquele meu parente que se desviou, aquele indivíduo que saiu da igreja, não tem chance mais para ele não pode se arrepender e voltar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Até porque isso iria contradizer a parábola da ovelha perdida, isso iria contradizer a parábola da dracma perdida, isso iria contradizer a parábola do filho pródigo. O contexto aqui de Hebreus, meus irmãos, é que a epístola foi escrita para hebreus, para pessoas que eram judias, e essas pessoas, elas entenderam quem era Jesus. Elas olharam para Cristo,
ouviram o Evangelho e entenderam, ora, é Ele o Cristo, é dele que Moisés falava, é dele que os profetas falavam, é para Ele que os sacrifícios apontavam. Ele é o Cristo, então eles se renderam ao cristianismo. No entanto, ser cristão nesse tempo, meus irmãos, diferente de hoje, do nosso Brasil, século XXI, você sofria perseguições, você tinha sua casa devastada, você poderia ter os seus bens confiscados, você poderia ser preso, torturado e até morto. E muitos hebreus, para não serem mais perseguidos, estavam pensando, e talvez alguns já até haviam feito isso, pensando em deixar o cristianismo, abandonar Jesus e voltar para o judaísmo. E o autor aos Hebreus olha para isso e diz, não façam isso. Se vocês deixarem a substância real que é Jesus, para voltar para as sombras, para os tipos que apontavam para Jesus, vocês estarão crucificando de novo o Senhor Jesus. É por isso que ele está dizendo, para esses que sabem que Jesus é o Cristo, e que de repente, como se ele não fosse, como se desconsiderasse quem Jesus é e voltasse para o judaísmo e negasse publicamente a Cristo, para esses não havia mais chance de arrependimento. Ele está dizendo que é impossível renová-los para arrependimento. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, interpretava isso aqui da seguinte forma. Ele dizia que o indivíduo que abandona Jesus, a não ser que ele se arrependa, a não ser que ele retorne para Jesus, não há chance de salvação. E ele estava certo, porque o dado concreto é, meus irmãos, que fora de Jesus não há chance alguma de salvação. Na jornada da fé, só há salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. No entanto, do versículo 9 ao versículo 12, o autor cita um outro público, uma outra classe de pessoas, um público que decidiu firmemente seguir no caminho da luz, que decidiu assumir a sua responsabilidade de crente, que decidiu chutar o desânimo para bem longe de suas vidas. É isso que esses irmãos do versículo 9 ao 12 decidem fazer. E é isso que a minha oração é para que nós façamos hoje, aqui nessa noite também. Então, entrando no texto, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é a boa parte da história, as melhores coisas. Acompanhe comigo o versículo 9, por favor. Ele diz assim, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Depois do autor, então, citar aqueles que se perderam, aqueles que não há mais chance de arrependimento, porque eles negaram escancaradamente o Senhor Jesus, que abandonaram o caminho, ele está falando agora sobre aqueles que são salvos exatamente porque eles fizeram o oposto. Eles permaneceram no caminho. E ele vai dizer aqui, quanto a vós outros, todavia, amados, nós estamos persuadidos. Esse todavia aqui, para quem é algum amante aí da língua portuguesa, sabe que é uma conjunção pensativa, que contraria uma ideia que estava vindo anteriormente. Então, no versículo 4 a 8, ele está dizendo assim, olha, esses aqui se perderam, esses daqui não querem mais saber de Jesus, esses aqui estão cuspindo no sacrifício de Jesus, esses aqui decidiram, Jesus não está mais na pauta da vida deles. Mas vocês, irmãos, todavia, nós estamos convencidos, estamos convictos de que vocês têm convicção das coisas melhores e pertencentes à salvação. Não é o caso de vocês aqui, irmãos, o que eu acabei de citar no verso 4 a 8. É isso que o autor está dizendo. E o que seriam aqui as coisas melhores pertencentes à salvação? A primeira delas é Jesus. Um teólogo disse que se a epístola aos Hebreus pudesse ser definida com um tema muito curto, ou melhor dizendo, em 3 palavras seria: Jesus é melhor. Porque esse livro aqui foi escrito para os hebreus que estavam, alguns deles, pensando em voltar para o judaísmo, vai dizer que Jesus de fato é melhor. Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que Josué, Jesus é melhor do que a lei, Jesus é melhor do que os sacrifícios, Jesus é melhor do que as cerimônias, Jesus é melhor do que o sangue dos cordeiros que eram derramados, Jesus é melhor, Jesus é melhor, Jesus é melhor. E esses aqui, no verso 9 ao 12, sabem muito bem disso. Porque a despeito da perseguição, a despeito de
todo sofrimento, eles permaneceram firmes, tendo a firme convicção do que era melhor. Jesus é melhor. O Evangelho é melhor. A santificação é melhor. A obediência é melhor. E aí ele vai dizer que estas coisas são pertencentes à salvação. Em outras palavras, ele está querendo dizer: todo salvo possui isso aqui que nós estamos citando. Todo salvo é obediente. Todo salvo é perseverante. Todo salvo persevera. E mais ainda, meus irmãos, podemos dizer, baseado no que o apóstolo João diz, que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. A perseverança na presença de Deus não é algo penoso. Sabe, irmãos, às vezes nós nos entristecemos quando alguém fala sobre o cristianismo como se fosse uma coisa sem graça. Ai, que martírio! Tem que fazer a vontade de Deus para ir para o céu. Oh, coisa difícil. Lá no mundo tudo é mais fácil. Lá no mundo tudo é mais prazeroso. Mentira! Na presença de Deus é muito melhor. É muito mais prazeroso. A grande questão é que muitas das vezes nós não conhecemos o Jesus na Bíblia ainda. É por isso que às vezes as coisas parecem penosas. Parece que a gente está carregando uma cruz nas costas muito mais pesada do que ela realmente possa ser. Veja, irmãos, eu não estou dizendo aqui que o Evangelho é triunfalismo. Eu estou dizendo aqui que vai ser alegria todos os dias, que você vai ter a vida perfeita. Pelo contrário, você vai ter a vida perfeita lá no céu. Não aqui na terra. Mas eu posso afirmar, meus irmãos, que a alegria da salvação, a paz que excede todo entendimento, é ainda melhor do que todos os prazeres desse mundo juntos. É melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor que o pecado. Jesus é melhor do que a fornicação. Jesus é melhor do que a ganância de ter dinheiro. Jesus é melhor do que qualquer prazer pecaminoso deste mundo. Então, servir a Cristo, meus irmãos, não é só, eu preciso servir por medo de ir para o inferno, porque se eu não servir, eu vou para o inferno. Não, meus irmãos. Como diz nosso amado pastor Everson, nós amamos tanto a Cristo, nós amamos tanto a Jesus, que ainda que a condenação não existisse, a gente continuaria servindo Ele do mesmo jeito. Porque, meus irmãos, salvação na nossa vida já não é mais uma questão de medo de ir para o inferno. Salvação na nossa vida já não é mais uma questão de eu faço porque senão eu vou queimar eternamente no inferno. Não! Salvação na nossa vida é prazer, é deleite de estar na presença de Deus. Esse é o ponto, meus irmãos. Ainda que o inferno não existisse, ainda que a condenação não existisse, ainda que não tivesse chance nenhuma de você ir para o inferno, ainda assim, nós serviríamos ao Senhor, porque nós amamos o Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós estamos convictos nessa jornada até a glória do que realmente é melhor. E Jesus Cristo, o Evangelho, Ele é melhor. E ele finaliza na parte B do versículo dizendo que nós estamos convencidos disso, ainda que falamos desta maneira. De que maneira? Da maneira tão dura a qual ele falou do versículo 4 ao versículo 8. Em outras palavras, o autor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, meus irmãos, aquele grupo de pessoas lá, eles caíram, eles vão mesmo para o inferno, é impossível renová-los para arrependimento, eles não querem Jesus, mas não é o caso de vocês. Vocês estão convictos, vocês estão convencidos, vocês estão persuadidos das coisas que é melhor, ainda que nós falamos dessa maneira, ou seja, daquela maneira dura. Em outras palavras aqui, ele está dizendo assim, olha, eu acredito que você é crente, eu acredito que você está convicto de quem é Jesus, eu acredito que você é convertido, mas não custa nada dizer que a exemplo deles, se você abandonar Jesus, não há chance de salvação para você. A ideia aqui é igual aquele pai que o filho vai atravessar a rua. O pai até confia que o filho vai olhar para um lado, olhar para o outro antes de atravessar, mas não custa nada falar, né? Olha, se você não olhar, você pode ser atropelado. Então veja, é um zelo que o autor aos Hebreus está tendo aqui. Por isso ele diz, ainda que falamos dessa maneira. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, não é porque eu estou fazendo esse grande alerta a vocês que eu não acredito que vocês são convertidos. Mas não custa nada alertar. Exortação nunca é demais.
Alerta nunca é demais. Mas em segundo lugar, meus irmãos, há aqui também um bálsamo, um consolo, um conforto para aqueles que se esforçam em trabalhar em prol do reino de Deus. Olha o versículo 10. Diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Bom, verso 9 ele falou de salvação. E obviamente não tem alegria maior do que ser salvo, né? Ter a certeza de estar eternamente com Cristo, isso é a coisa mais fantástica que existe na face da terra. Mas Deus não para por aí os privilégios dados aos seus servos. Porque todo convertido ele tem também essa questão do serviço cristão, do trabalho cristão. Ele quer trabalhar, ele quer produzir, ele quer fazer, ele quer agir. Cada um na sua vocação, é verdade, mas todo crente quer fazer, quer trabalhar, quer agir. E por que alguém que tem o privilégio não só de ser salvo, mas também de poder trabalhar em prol do reino de Deus, precisa ser consolado? Haja visto que não é só nessa passagem que a Bíblia consola quem trabalha no reino de Deus. Aqui ela vai dizer que o nosso trabalho não é esquecido. Por que a Bíblia se preocupa em consolar aqueles que plantam, aqueles que trabalham, aqueles que regam, aqueles que colhem? Por que, meus irmãos? A resposta é porque aqueles que põem a mão no arado, aqueles que realmente fazem as coisas para a glória de Deus, aqueles que realmente se preocupam em trabalhar em prol da glória de Deus, eles sofrem. É árdua a missão. Não é simples. Ele enfrenta perseguições ferrenhas muitas das vezes. E às vezes até mesmo na própria família. O Senhor Jesus disse: às vezes os seus inimigos serão os da sua própria casa, por causa do reino de Deus. Inclusive o próprio Jesus enfrentou isso, porque a palavra de Deus diz que no começo de seu ministério, nem os seus próprios irmãos acreditavam nele, acreditavam que ele era o Messias. Às vezes isso pode acontecer na sociedade, no seu local de trabalho, na sua escola. A partir do momento em que você, pensando na glória de Deus, começa a procurar fazer tudo de maneira correta, tudo de maneira certa, tudo da maneira mais perfeita possível, ainda que você não exija a perfeição de outras pessoas, só o fato de você ser crente e querer fazer tudo correto vai incomodar outras pessoas. Vai incomodar outras pessoas. Às vezes você também, na jornada até a glória do trabalho cristão, entrará em crises existenciais consigo mesmo. Haja visto o caso de João Batista, o homem que veio para preparar o caminho para a chegada do Messias, que pregava no deserto da Judéia o arrependimento e que batizava o batismo de arrependimento. O homem que, quando viu Jesus, disse: olha, é ele, é dele que eu estava falando, esse aí é o Messias, é o Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí que eu falei que eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. O próprio João Batista, mais de uma vez, deu o testemunho de Jesus. Mas quando João Batista estava preso no cárcere, ele mandou 2 de seus discípulos até Jesus dizer: és tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Como isso é possível? Certamente esse homem estava tendo uma crise existencial. E ninguém aqui duvida que João Batista era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Meus irmãos, o trabalho cristão pode sim ser algo árduo em alguns momentos. Às vezes você vai enfrentar perseguições até mesmo dentro da própria igreja. O Senhor Jesus foi perseguido, foi rejeitado em Nazaré pelos seus, dentro de uma sinagoga. Às vezes a guerra vai ser declarada. Às vezes vai ser declarada. Às vezes a rebeldia vai ser declarada. Às vezes vai ser silenciosa. Mas você pode enfrentar dentro da própria igreja. Às vezes a rebeldia vem nos murmúrios, pelos corredores, nos sorrisos falsos. Às vezes as rebeldias, ela vem nas desobediências silenciosas, mas contínuas. No desrespeito àqueles que levam a sério o reino de Deus. Meus irmãos, ouça bem o que vou dizer. Você pode enfrentar esse tipo de situação em qualquer lugar do mundo.
a partir do momento que você levar o reino de Deus a sério. O nosso Jesus enfrentou isso. Os apóstolos enfrentaram isso. Os profetas enfrentaram isso. Os pais da igreja enfrentaram isso. E nós também podemos enfrentar isso. Quando isso acontece, o que fazer? Correr para os braços do Pai. Versículos como esses são bálsamo para o coração daqueles que levam o trabalho do reino de Deus a sério. Ele vai dizer que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Deus não é injusto. Cada oração, Deus está anotando. Cada jejum, Deus está anotando. Cada discipulado que você dá, Deus está anotando. Cada pecado que você deixou de praticar por amor à obra de Deus, Ele está anotando. Cada acerto que você deu, Ele está anotando. Cada segundo que você dedicou à obra de Cristo, Ele está anotando. Pode até não estar dando resultado aqui na terra. Pode até não estar dando efeito aqui na terra. Mas lá no céu, Deus está anotando. Deus está contabilizando. E você receberá o seu galardão por tudo que você fez, visando a glória de Deus no dia do juízo final. Eu creio nisso, meus irmãos. Louvado seja Deus. Receberemos. Por isso que ele vai dizer, vou ler novamente. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes. E evidenciastes aqui está no passado. Ou seja, o autor está reconhecendo, Hebreus, vocês evidenciaram um amor para com o nome do Senhor. E aí ele fecha dizendo, pois servistes e ainda servis aos santos. O amor ao reino de Deus também provoca um zelo tão grande em nós, que nós passamos a considerar o povo de Deus como os nossos senhores. Nós passamos a se tornar diáconos, servo dos servos do Senhor. Passamos a servir aos santos, passamos a servir a igreja, passamos a servir aqueles que estão ao nosso redor, considerando cada um deles superior a nós mesmos, que isso é realmente a verdadeira humildade dele. Paulo também aqui em Gálatas 6:9, ele diz, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, a seu tempo vamos colher, se não desfalecermos. Salmo 126, versículo 6 também diz, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo consigo seus molhos. Não desista, meu amado irmão, minha amada irmã, de lutar pela causa de Cristo, pois a recompensa vem de Deus. No dia que Jesus voltar, o seu galardão estará lá no céu, te esperando. E eu não estou falando aqui de salvação, porque salvação não é galardão. Salvação não é recompensa, salvação é graça. Mas as boas obras que você faz, visando a glória de Deus. A palavra de Deus é fiel e justa para dizer que o nosso Deus não é injusto para ficar esquecido. E eu desejo, meus irmãos, que naquele grande dia, eu e você, quando a gente for apresentar as nossas mãos para Jesus, a gente esteja com bastante calos na mão. Eu espero que a gente esteja com muito calo na mão, de tanto que a gente trabalhou em prol do reino de Deus. Eu espero que nenhum crente de Betel esteja com a mão lisinha. Mão de quem trabalha em escritório, que todo mundo esteja com a mão igual trabalhador rural, de tanto que nós trabalhamos em prol do reino de Deus. Amém? Amém. Mas em terceiro lugar, embora o autor considerasse o esforço dos hebreus, e ele reconhece isso no verso 10, no versículo 11, ele os exorta à perseverança. No versículo 11 ele vai dizer, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim, veja irmãos, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ele vai dizer aqui a segunda conjunção adversativa. É interessante nesse texto como que nessa carta aos hebreus como em todo, o autor ele usa dessa estratégia. Ele fala algo muito positivo, maravilhoso, e depois vem uma conjunção adversativa. Olha, vocês são crentes, mas cuidado para não cair. Olha, vocês amam a Deus, estão trabalhando, mas tenham diligência. Continue assim, porque senão vocês vão desanimar. E aqui no verso 11 ele diz, desejamos, porém, que vocês continuem mostrando até o fim. Veja, irmãos, essa é a perseverança dos santos. Até quando deveremos perseverar? Até quando deveremos continuar servindo a Deus? Até quando deveremos continuar fazendo a vontade de Deus? Até o fim. A mesma diligência. O que é a diligência? Diligência é exatamente a perseverança.
Diligência é exatamente a prudência. Diligência é exatamente você ter a mentalidade de o reino de Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Desejamos que vocês mostrem essa mesma diligência até o fim, para a plena certeza da esperança. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: desejamos que vocês não sejam aquele tipo de pessoa do versículo 4 ao 8, que abandonaram o barco. E qual é o remédio para não abandonar o barco? Ele vai dizer que ter todos os dias. Veja, irmãos, o alimento espiritual não pode ser um dia seguido, não. É todos os dias. A gente não pode olhar para o desânimo, olhar para a frieza como um inimigo que porventura está longe de nós, porque não. Ele está ao redor o tempo todo, nos tentando, nos cercando, nos assediando tenazmente. E a partir do momento que a gente vacila, a gente esfria de fato na fé. A gente esfria. Mas em quarto e último lugar, o autor vai demonstrar a preocupação final e o que de fato ele deseja para esses irmãos hebreus. Ele diz assim: para que mostrem a mesma diligência, versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ou seja, o desejo deles, do autor aos hebreus, é que os irmãos hebreus, o meu desejo aqui essa noite é que nós não nos tornemos indolentes. E o que é indolente? Indolente é tardio. Indolente tem a ver com lentidão, tem a ver com desânimo contínuo, tem a ver com preguiça. Você já conheceu aquele crente que ele não é desanimado? Aliás, ele não está desanimado, ele é desanimado. Porque o desânimo ele chega em algum momento da vida. Ninguém está todos os dias super animado, super motivado, claro que não. Tem dia que nós oramos sem estar com vontade de orar. Tem dia que nós lemos a Bíblia sem estar com vontade de ler a Bíblia. Tem dia que nós de fato estamos desanimados. Isso é comum e é esporádico na vida de um crente. Mas tem crentes que estão sempre desanimados. Todos os dias da vida. Via de regra, eles já são desanimados. Adotaram o desânimo. Abraçaram o desânimo. Fazem homenagens ao desânimo. Fez do desânimo um parceiro de vida. Abraçou, colocou debaixo do braço. O desânimo vem cá e caminha junto comigo, que agora é eu e você. E o desânimo parece algo muito importante. Por causa dele a gente deixa de orar, por causa dele a gente deixa de ler a Bíblia, por causa dele a gente deixa de ir para a igreja, deixa de estudar, deixa de jejuar. Por causa do desânimo a gente deixa de fazer tudo. Parece que o tal desânimo é muito importante, né? Será que a gente deveria fazer um minuto de silêncio, homenagem a ele? É óbvio que a resposta é não. A gente deveria gritar para ele bem alto: suma da minha vida, desânimo, saia do meu caminho, vá para bem longe de mim, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é melhor. Ele é superior. Saia de perto de mim, desânimo. Suma de perto de mim, com autoridade. Saia da minha vida. Eu não te quero. Eu quero Jesus. Eu quero a presença de Deus. Eu quero acumular tesouros no céu. Nessa jornada cristã eu quero ser atuante. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que isso é algo fácil. Eu não estou dizendo aqui que abandonar o desânimo e seguir firme na presença de Deus até o fim, tendo todos os dias a mesma diligência, é algo fácil. Eu não estou dizendo aqui que é algo simples. Eu não estou aqui fazendo pouco caso e fingindo de conta que não existe uma natureza adâmica dentro de nós que tenta nos levar para longe de Deus. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que Jesus é superior a tudo isso. Jesus é superior a todos os nossos pecados. Jesus é superior a toda a nossa natureza pecaminosa. Jesus é superior a tudo isso. Filipenses 2,13 diz que Ele, o próprio Deus, opera em nós tanto querer como realizar. Veja, o maior interessado em que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, exitoso na presença dEle, é o próprio Deus. Se essa é a sua vontade, então você e Deus estão quites, porque Ele é o que Ele mais quer para você, é isso. O que Ele não quer para a sua vida, meus irmãos, é que nessa jornada você se torne um indolente. Se
se torne alguém lento, calmo, sereno, tranquilo, como diz o hino, né? Meio lá, meio cá. É isso que ele não quer. E eu creio que nós também não queremos isso. Eu creio que se eu perguntar aqui, quem quer ter intimidade com Deus? Quem quer ser atuante no reino de Deus? Quem quer ver vida se convertendo através do seu testemunho? Quem quer ser um homem de oração? Quem quer ser um devorador de Bíblia, de livros? Quem quer ser um conhecedor de Cristo? Quem quer ter Cristo ao seu lado o dia todo? Eu creio que todos levantariam as mãos, e essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida também. Está vendo como que a minha vontade e a sua vontade estão muito de acordo com a vontade de Deus? A única coisa que Deus não quer para nossas vidas é que nós partamos para longe dele. Tomara que essa não seja a nossa vontade. Como dizia aquele teólogo, toda vez que o homem quer navegar para longe de Deus, Satanás tem um barquinho preparado, né? Ele dizia isso lá, algum tempo atrás, talvez hoje ele diria que Satanás tem uma lancha, um iate preparado para aqueles que querem navegar para longe de Deus. Mas eu espero, assim como os hebreus, como o autor aos hebreus, que essa não seja a nossa vontade. Na parte B do versículo ele diz o que ele realmente deseja nessa jornada de fé dos hebreus. Ele diz assim, que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vejam, todos aqueles, meus irmãos, e aqui certamente ele estava pensando naqueles homens do Antigo Testamento que herdaram a promessa, tiveram em si essas duas características. Eles tiveram a verdadeira fé e eles tiveram longanimidade. Foram pessoas resilientes, pessoas que esperavam no Senhor com paciência, pessoas que ultrapassavam os grilhões do desânimo, pessoas que ultrapassavam os grilhões das ameaças, pessoas que ultrapassavam os grilhões do medo, pessoas que ultrapassavam os grilhões da ansiedade, pessoas que estavam feridas, machucadas, sangrando, mas não deixavam a posição, não deixavam a trincheira, permaneciam ali lutando até o final, mesmo com medo, mesmo com ansiedade, mesmo sangrando, mesmo com fome, mesmo com frio. Esses eram os verdadeiros heróis da fé. Lá em Hebreus 11, leia em casa, que você vai ver o que eles enfrentaram. Alguns foram cerrados ao meio, passaram frio, passaram fome, viveram escondidos em cavernas nos ângulos da terra. Diz a palavra que eram homens que o mundo não era digno deles. Foram considerados escória do mundo. Não tiveram luzes do holofote sobre si, não tiveram aplausos, não tiveram reconhecimento humano. Mas o galardão deles no céu é recheado de riquezas. Qual riqueza você prefere? A riqueza do céu ou a riqueza aqui na terra? O que você prefere, ter galardão no céu ou galardão aqui na terra? O que você prefere, ter o aplauso dos homens aqui na terra ou a aprovação de Deus na sua vida? Meu amado irmão, minha amada irmã. E eu finalizo com as seguintes reflexões. Reitero aos irmãos que a jornada cristã, para quem leva o reino de Deus a sério, ela é árdua. Ela é árdua. Acumular tesouros no céu é uma tarefa árdua. Não espere vida fácil a partir do momento em que você levar o reino de Deus a sério. Satanás não ficará contente com isso. Os agentes dele também não ficarão contentes com isso, mas o Senhor ficará e você acumulará tesouros no céu. Segundo ponto, além do privilégio da salvação, temos também o privilégio de sofrer por Cristo. Isso mesmo, irmãos, que vocês ouviram. Sofrer por Cristo é um privilégio. Nós estamos no Brasil do século XXI, o país mais livre e democrático do planeta. Aqui não há perseguição. Aqui ninguém vai preso ou morto por ser cristão. Mas isso não é comum no cristianismo. Historicamente, ser cristão significa sofrer. Ser cristão significa ser perseguido. Ser cristão significa ser morto por ser cristão. E nós, meus irmãos, temos o privilégio de sofrer por Cristo e trabalhar para o seu reino. Louvado seja Deus. Faça bom uso desse privilégio. Dedique o seu tempo, invista o seu tempo, passe tempo fazendo a vontade de Deus. Terceiro e último lugar, só vislumbre aí na sua mente a cena.
Você chegando diante de Deus no último dia do juízo final, e cada ação que você fez em prol do reino de Deus será uma recompensa a mais na contabilidade do seu tesouro acumulado nos céus. Eu pergunto novamente, nessa jornada até agora que nós estamos vivendo, nessa peregrinação que nós estamos fazendo aqui nessa terra, você prefere ajuntar tesouros no céu ou você prefere ajuntar os tesouros corruptíveis, perecíveis, passageiros deste mundo? É uma pergunta que nos leva a refletir. O que tem chamado mais sua atenção nessa vida? Jesus ou o mundo? O que tem chamado mais a sua atenção nessa vida? Jesus ou as coisas daqui do agora? Há poucos dias alguém me perguntava, Marcelo, e esse alguém não é daqui do nosso bairro, de fora. Esse alguém me perguntava, Marcelo, o que você acha de crente que faz festa da roça? Né? Passamos aí junho e julho. O que você acha de alguém que faz festa da roça? Comidas típicas, aquelas roupas e tudo mais. E eu respondi na lata. É querer demais imitar o mundo, não é mesmo? É querer demais imitar o mundo. Ninguém faz festa da roça em novembro. Você viu alguém fazer festa da roça em novembro? Não. É sempre em junho ou julho, né? Ninguém faz festa da roça e coloca lá um baião de dois, uma feijoada. É sempre derivado do milho, não é mesmo? Para imitar a festa pagã. E mais ainda, olha só como que esse mundo faz os olhos da gente brilhar. Você já viu alguém que, bora fazer aqui agora a festa do arrependimento de João Batista, a festa do arrependimento. Vamos pregar o evangelho de arrependimento. A condição é abandonar os pecados. Comida típica, gafanhoto e mel silvestre. E as vestes? Vamos vestir de pele de camelo. Ninguém faz isso, meus irmãos. Ninguém quer ser parecido com João Batista, que pregava o evangelho de arrependimento. Ninguém quer ser parecido com Cristo, que virava a noite orando. E que também pregou o evangelho de arrependimento. Ninguém quer ser parecido com Jeremias, que era jogado no calabouço por pregar o evangelho de arrependimento. Ninguém quer ser parecido com Isaías, que pregou o evangelho de arrependimento. Ninguém se encanta com esses exemplos, mas já percebeu que a igreja moderna, brasileira do século XXI, é apaixonada pelo mundo, se encanta com as coisas do mundo, se deixa levar com muita facilidade pelas coisas do mundo. O mundo mexe com a igreja moderna do século XXI. Mas, meus irmãos, para nós, povo de Betel, escolhido desde antes da fundação do mundo pelo nosso Deus, eu releio aqui o verso 11. Desejamos, porém, que continue cada um de nós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Meus irmãos, isso que eu citei aqui, tudo que vem sendo dito, que não seja o nosso caso, que o nosso caso seja, nós servimos fielmente o Senhor Jesus Cristo na jornada, desde agora até o final. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá então para a gente encerrar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e faça uma análise de como está a sua jornada, de como está a peregrinação sua aqui nessa terra, porque eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã,